Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, eu quero ler o versículo de número 7, segundo aos Coríntios 12, 7, diz assim: e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava, a fim de que eu não me exaltasse demais. Amém e amém. Eu queria começar hoje com a seguinte pergunta: o que seria esse espinho na carne de Paulo? Nós temos uma resposta bíblica clara e literal, onde diz que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. Então olha aí, nós vamos mexer um pouco com a Bíblia. Pega a Bíblia aí, olha o que diz o texto que nós acabamos de ler. Eu não gosto de comida japonesa crua. Aliás, a minha esposa gosta muito, os meus filhos também gostam, e quando eu vou com eles lá, eu sofro, porque eu fico só tomando refrigerante ou água, porque eu não gosto muito daquilo. Mas eu gosto de churrasco. Eu me lembro até um dia que, quando eu passei na OAB, aí o escritório que eu trabalhava lá em Alphaville, o pessoal do escritório disse: nós vamos dar um almoço para você em comemoração por você ter virado advogado. Eu disse amém. Aí eu já fiquei pensando, né? Bom, cavalo dado não se olha os dentes, já dizia minha mãe, eu não posso perguntar onde é, mas vamos aguardar. Quando eles me levaram no Osaka. Eu fui entrando assim, falei: ô pai, tem misericórdia de mim, cubra-me com o teu sangue agora aqui, porque não vai ser fácil. Mas se a minha esposa estivesse lá, ela se esbaldaria, também os meus filhos, né? Mas eu não. Mas eu tenho uma imagem que lá você come com o hashi. Você sabe o que é o hashi? O hashi são aqueles dois pauzinhos assim, ó, que você tem que aprender a mexer com ele. E lá, quando você vai comer, você pede uma barca, né? E vem ali vários itens, vários cortes, várias iguarias. E aí você tem que pegar iguaria por iguaria. Você não pode pegar como um gordinho gosta de comer, com a colher, pega tudo uma vez, enfia na boca e vai tentando identificar e decifrar o que está na sua boca, depois que você colocou a colher, né? Não dá. Lá você tem que pegar item por item e comer. Quando nós vamos estudar a Bíblia, manusear as escrituras, nós também precisamos pegar o nosso hashi e precisamos pensar das escrituras, texto por texto, palavra por palavra, para que nós nos alimentemos bem. Amém? Então preste atenção em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, quando Paulo vai dizer algumas coisas aí que vão ser úteis para nós. Ele diz assim: para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações. Então ele aqui está dizendo a causa do espinho na carne. Ele diz que Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, para que ele não se arroganteasse, para que ele não se empavonasse, para que ele não se orgulhasse, para que ele não se envaidecesse, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se tornasse um indivíduo presunçoso e ensimesmado. Então Deus, ele gosta de combater em nós todo tipo de vaidade, todo tipo de orgulho, todo tipo de jactância, todo tipo de ensimesmação, todo tipo de empavonamento, todo tipo de autocrescimento e autopromoção. Deus, ele luta em nós, em cada um de nós, contra a vaidade que nos cerca e contra a vaidade que de tempos em tempos quer se manifestar em nós. Vejam que Paulo era um homem extremamente tarimbado, era um homem extremamente polido, era um homem extremamente bem formado, mas apesar de toda
a característica boa de Paulo, toda a nobreza cristã de Paulo, ele também era um homem tentado pelas vaidades. E Deus, então, vendo que o coração de Paulo tinha uma tendência, como cada um de nós aqui, de se envaidecer, Deus cuidou de salvar Paulo e não deixá-lo se perder por suas muitas vaidades. Deus então mandou um espírito mau para perturbar Paulo, para que Paulo fosse salvo. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? É que Deus está tão desesperado, não desesperado no sentido de que Deus precise, mas desesperado no sentido de que este é o desejo de Deus por amor. Deus está tão desejoso, anelante, apetitoso, Deus está querendo tanto nos salvar, que Deus coloca até as hostes infernais da maldade para combater-nos, para que o mal não triunfe sobre nós. Olha que coisa mais interessante. Deus quer te salvar, e para Ele te salvar, nem que Ele tenha que usar os demônios, mas Ele vai salvar você, Ele vai guardar você e Ele vai livrar você. Porque tem hora, pastor Marcos, que Deus nos guarda dos demônios, e tem hora que Deus usa os demônios para nos guardar de nós mesmos. E é o que está acontecendo nesse texto aqui. Deus está usando um enviado de Satanás para coibir uma vaidade que era nascida, que tinha brotado, que tinha germinado no coração de Paulo. Tem hora que Deus luta contra o diabo para nos proteger, mas tem hora que Deus usa o diabo, ele toma o enviado de Satanás para nos proteger de nós mesmos. Entende o que eu estou dizendo? Porque Deus quer nos salvar, Deus quer nos resgatar, Deus quer nos preservar, inclusive preservar-nos de nós mesmos. E aqui diz que por causa das muitas revelações, para que ele não se exaltasse, aí ele diz: foi-me dado o que, irmãos? Um espinho na carne. Então ele diz que por causa da sua revelação, porque Paulo ele era um homem extraordinário mesmo. Aqui nós não teríamos tempo para dissecar toda a vida de Paulo e a capacidade dele, mas ele era um homem diferente, ele era fora da curva, ele era um homem singular, ele era sine qua non mesmo, era um homem especial. E aí, por causa da vaidade natural que a singularidade gera, Deus então colocou ali um espinho na carne de Paulo. Bom, e o que seria esse espinho, pastor Henrique? O próprio texto diz, vamos ver o texto, o próprio texto diz assim, ó, ele diz aqui: a saber, então a saber, um mensageiro de Satanás, certo? Então, o que era o espinho da carne de Paulo? Pelo texto aqui, era um mensageiro de Satanás. O que seria esse mensageiro de Satanás? Isso poderia ser um espírito maligno, porque nós temos Satanás como chefe dos demônios, e nós temos os espíritos caídos, que são os demônios. E os demônios, eles são o que? Anjos caídos, anjos que não guardaram o seu principado, anjos que foram arrebatados com Satanás dos céus, quando Satanás caiu sobre a terra e levou a terça parte. Então Satanás, que é o chefe, o Beuzebu, Satanás, que é o Abdon, que é o chefe, que é o diabo, que é o inimigo das nossas almas, o príncipe desse século, o Deus desse mundo. Satanás, que é o diabo, Lúcifer, aquele principal que provocou a queda dos demais. Satanás, ele foi ordenado por Deus para enviar um espírito mau. Um espírito mau aqui quer dizer o seguinte, quer dizer um demônio. Ele enviou um mensageiro, ele enviou um demônio, ele enviou um dos seus pares. E esses pares, esse par, ele cumpria uma ordem de Deus. Às vezes a gente olha assim e fala assim: eu tenho medo do diabo, Deus ele luta contra o diabo. Não, irmãos, Deus ele é soberano, ele é Senhor, e ele usa Satanás e seus demônios para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus santos desígnios. Aqui nós temos uma prova clara de que Deus determinou a Satanás para que ele determinasse a um demônio, para que esse demônio viesse controlar Paulo, para salvar Paulo.
Deus usa Satanás e seus demônios para salvar os seus servos, os seus amados e os seus escolhidos. Então, o que é o espinho na carne? Era um espírito mau, um mensageiro de Satanás. E aí Paulo diz que ele lhe esbofeteava. Essa palavra é uma palavra puxada, né? Ele lhe esbofeteava, ele lhe dava murros, ele lhe agredia, ele lhe dava socos, ele lhe esbofeteava, a fim de que não se exaltasse demais. Então, o que é o espinho na carne? Em primeiro lugar, o espinho na carne, de forma bem bíblica, é um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. Amém, irmãos? É isso que é o espinho na carne. Agora a pergunta é o seguinte: como é que esse enviado de Satanás fazia para esbofetear Paulo? Como é que ele perturbava Paulo? Como é que ele incomodava Paulo por permissão de Deus? Será que essa perturbação ou esse esbofeteamento era realizado através de opressão? Será que era realizado através de tentações? Será que era realizado através de pecados nos quais Paulo caía? Ou será que este enviado de Satanás esbofeteava Paulo e esse esbofeteamento condizia ou se resumia em uma doença? Eu particularmente tenho uma linha. A linha que eu tenho é que Satanás mandava um espírito mau para perturbar Paulo, esbofeteando Paulo, e esse esbofetear não era uma coisa que Satanás ficava lá na cara de Paulo, batendo na cara dele toda hora, nem dando socos e murros e pontapés. O que acontecia ali, ao meu entender, e é isso que eu quero responder para os irmãos, é que Satanás colocava uma doença em Paulo. Satanás colocava uma enfermidade em Paulo. Paulo tinha uma enfermidade no seu corpo. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Lá, por exemplo, em Lucas 13, Jesus curou uma mulher que sofria 13 anos de uma enfermidade, e a Bíblia diz que ela era uma mulher que era curvada, porque há 18 anos um espírito maligno oprimia essa mulher, colocando nela doença. Quando Jesus libertou aquela mulher da doença, ela foi livre também. Quando o Senhor Jesus libertou do diabo ou de um espírito mau que estava sobre ela, ela também foi curada fisicamente. Então ali em Lucas 13, nós temos uma prova clara de uma pessoa que estava doente por causa de uma ação demoníaca, mas que quando o demônio saiu, ela foi curada. Nós temos, por exemplo, em Mateus 17, um outro exemplo. Quando em Mateus 17 acontece um fenômeno, Jesus desce lá do monte da transfiguração, e quando ele chega ali no monte da transfiguração, no pé do monte, diz que os discípulos estão tentando expulsar um demônio de uma criança, e essa criança tem ataque epilético, tem epilepsia por causa dos demônios. Os demônios vêm sobre a criança e fazem com que a criança tenha uma epilepsia, tenha um ataque epilético, e tem hora que ela é jogada no fogo, tem hora que ela é jogada na água, tem hora que ela é jogada contra o chão, e aí o pai daquela criança diz: o diabo está tentando arrancar a vida dele, porque todas as vezes que o espírito mal pega ele, ele é jogado ora no fogo, ora na água, ora no chão. Jesus livrou aquele menino dos demônios, e aquele menino ficou livre da sua epilepsia. Nós temos, por exemplo, uma mulher, lá em Mateus 14, que é a Sirofenícia, que ela vem buscar Jesus por uma libertação para sua filha de uma enfermidade, mas o Senhor Jesus expulsa Satanás e seus demônios, mesmo à distância daquela menina, e quando os demônios saem da menina, a menina fica livre, ela fica curada, ela fica sarada. Uma das formas do diabo trabalhar na vida do homem é colocando enfermidades. Existem enfermidades, existem doenças que elas não têm a sua origem no mundo físico,
no mundo biológico, no mundo orgânico, no mundo fisiológico, no mundo material, mas elas têm origem no mundo espiritual. O diabo age, o diabo trabalha colocando doenças, e eu creio que foi isso que aquele enviado de Satanás fez contra Paulo. Ele colocou em Paulo uma doença. E que doença era esta, pastor Henrique? Eu estou dando aqui um caminho hermenêutico para os irmãos. E a doença era um problema em suas vistas, um problema oftalmológico. Paulo tinha uma doença em suas vistas. E essa doença em suas vistas, esta oftalmia, esse problema oftalmológico, tirava a paz e a sosseguidão de Paulo, de modo a lhe perturbar tanto, que ele entendia que essa era uma causa da ação de Satanás. Quer dizer, o diabo trabalhava e enfermava as suas vistas, e quando enfermava as suas vistas, Paulo ficava cego. Tem um texto nas Escrituras que Paulo é apedrejado quase à morte. Eu quero que você leia aí, Atos 14, 19 até 21. Atos 14, 19 a 21, diz assim, Atos 14, 19 a 21. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava como, irmãos? Morto. O texto aí fala que aquele povo apedrejou Paulo a ponto de achar que ele estava morto. Muito provavelmente eles testaram os sinais vitais de Paulo, e não havia batimento cardíaco, não havia circulação sanguínea, e não havia também manifestação olfativa. E aí, por causa destas ausências de sinais vitais, eles entenderam e disseram: Paulo foi tão apedrejado que ele está como morto. Para fazer o apedrejamento até que a pessoa se estabeleça ou se torne como que morta, para que isso aconteça, é necessário bater ou jogar muitas pedras na cabeça, na face, no rosto, na caixa craniana, e trazer abalos no encéfalo de Paulo. Muito provavelmente Paulo teve muito apedrejamento em sua cabeça. Era algo normal, porque se a pedra fosse jogada no corpo, o processo de morte era muito mais lento, porque a pessoa tinha que ter o corpo perfurado, ou pancadas muito severas, para que aquele impacto atravessasse a sua estrutura óssea, a sua estrutura de pele, a sua estrutura de nervo, de carne, e atingisse ossos, atingisse órgãos vitais. Então, para se matar mais rapidamente, se apedrejava muito na região da cabeça, na região craniana, na região do encéfalo. Provavelmente nesse dia aí que Paulo foi apedrejado, lá em Listra, na região da Galácia, ele tomou muita pedrada na cabeça. E essas pedras provavelmente devem ter afetado Paulo, afetado as vistas, as córneas, afetado a estrutura, o nervo óptico de Paulo, de modo que Paulo foi abalado nesse dia. Só que aí aconteceu um fenômeno, que eu queria que você observasse, que está no versículo 20 do mesmo texto. Diz assim, olha que interessante: mas rodeando-o, quer dizer, Paulo foi rodeado pelos discípulos, e aí então aquele que estava como morto levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Ele teve que fugir daquela cidade de Listra, mas ficou na região da Galácia. Olha que mensagem maravilhosa tem aqui. Paulo foi apedrejado quase à morte, muita pedrada na região craniana, muita pedrada. Ele estava quase que morto, mas aí a igreja, os discípulos rodearam a Paulo,
deram as mãos, fizeram um clamor, e aquele que tinha sido colocado para fora da cidade e tinha sido classificado como morto, ele reviveu, levantou e entrou na cidade para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão, toda situação, diga, toda situação que você rodear em oração, em clamor e em súplica, o Senhor pode reverter. Toda situação que você rodear, o Senhor pode reverter. Paulo estava como morto, mas a igreja rodeou e Paulo então sobreviveu para a glória do Senhor. Por causa disso, Paulo, ele desenvolveu uma oftalmia, ele desenvolveu uma doença oftalmológica. Nós não sabemos se era uma miopia aguda, nós não sabemos se era um estigmatismo agudo, nós não sabemos se era um estrabismo agudo, nós não sabemos se era outra doença, um glaucoma ou outra enfermidade. O que sabemos é que Paulo tomou muita pedrada e Satanás se aproveitou dessa fragilidade física, e de tempos em tempos ele manifestava esse problema oftalmológico, e aí então Paulo tinha uma doença da qual ele não conseguia ser curado. É muito interessante porque esse apedrejamento de Atos 14, ele acontece em qual cidade? Na cidade de Listra. E Listra fica onde? Na província da Galácia. E Paulo está aí na sua primeira viagem missionária, e depois ele vai mandar uma carta para as igrejas da Galácia, e na carta ele vai falar de uma doença física que ele tem, e essa doença é essa oftalmia, e ele vai dizer que os irmãos da Galácia passaram a ter por ele, o pastor Marcos, um respeito e um amor tão grande, que se fosse possível naquela época, fazer um transplante de córnea, um transplante de nervo óptico, um transplante de olhos, se houvesse naquela época transplante de olhos, Paulo diz que os irmãos da Galácia fariam por ele, arrancando os irmãos os próprios olhos e dando para Paulo. Olha só o texto aí, Gálatas capítulo 4, versículo de número 15, Gálatas 4 e 15, Paulo vai falar sobre essa disposição de alma dos irmãos. Quer dizer, os irmãos amavam tanto a Paulo, os irmãos tinham um carinho tão grande por ele, que se fosse possível, os irmãos tirariam os próprios olhos para dar para Paulo. Aqui tem um desafio para nós, os que estamos no púlpito. Como é que nós podemos servir a igreja de uma forma tão profunda, numa entrega tão absurda, servirmos a igreja de uma forma tão completa, que os irmãos nos amem tanto, a ponto de desejarem ficar cego para nos dar vistas, para que a gente esteja bem. Olha o que diz o texto lá. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Paulo pergunta. Porque vos dou testemunho de que, ele fala, eu posso confirmar que, se possível fora, vocês arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Paulo está falando, eu posso dar testemunho de que eu vejo um amor em vocês, eu vejo um apego em vocês tão grande, que quando vocês olham para mim, com essa minha oftalmia, quando vocês veem a minha dificuldade de enxergar, quando vocês veem o meu problema agudo, crônico, aqui um problema muito difícil nas minhas vistas, vocês me amam tanto, que se fosse possível, vocês arrancariam os vossos próprios olhos e dariam para mim. Aqui está um amor da igreja pelos irmãos que lhe deram, e esse amor, ele é raro, esse amor, ele é uma exceção. Esse amor, ele não é usual, ele não é habitual, ele não é corriqueiro, ele não é ordinário, não, é um amor diferenciado. Eu não sei, eu sou pastor, mas eu gostaria sim de pastorear uma igreja onde eu servisse tantos irmãos, que o sentimento dos irmãos seria semelhante ao sentimento dos Gálatas. Paulo diz, irmãos, aqui que ele tinha consciência, ele dava testemunho de que os irmãos, se possível, arrancariam os olhos e dariam para Paulo.
A pergunta é: por que é que os irmãos arrancariam os olhos e dariam para Paulo? Porque os irmãos percebiam que ele tinha uma oftalmia, os irmãos percebiam que ele tinha um estrabismo, uma miopia, um estigmatismo. Os irmãos percebiam que ele tinha um problema oftalmológico. Paulo tinha dificuldades de ver. Ele vai repetir esse tema na carta aos Gálatas, capítulo 6, por favor, abra aí, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 11, Gálatas 6 e 11, vamos para a palavra ela nos ensina, ela nos educa. Gálatas 6 e 11, Gálatas 6 e 11, Paulo diz que os irmãos da Galácia estavam recebendo uma carta dele, que tinha sido escrita em caixa alta, tinha sido escrita em letras grandes. Olha o que está aí o texto: vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Quer dizer que Paulo, quando escrevia com as próprias mãos dele, ele precisava escrever com letras o que, irmãos? Grandes. Essas letras grandes querem dizer o quê? Querem dizer que Paulo tinha dificuldade de ver. E aí então, para que ele pudesse enxergar, ele tinha que ir aumentando, ele tinha que ir amplificando, ele tinha que ir maximizando, ele tinha que ir ampliando a letra. E aí ele fala: vejam, irmãos, que eu vos escrevi não com uma letra minúscula, não com uma letra pequena, eu vos escrevi com letras grandes, eu vos escrevi com caixa alta, eu vos escrevi com letras maiúsculas, eu vos escrevi como se estivesse gritando, e eu vos escrevi assim, porque eu vos escrevi com a minha própria mão. E vocês conhecem o meu problema oftalmológico, vocês sabem da doença que eu tenho, vocês sabem da limitação física que eu tenho, vocês são testemunhas dessa limitação, vocês conhecem isso. E quando eu escrevo com a minha própria mão, eu preciso, quando eu escrevo com a minha própria mão, eu preciso escrever com letra grande, para que eu compreenda o que eu mesmo estou escrevendo. É interessante que o problema de Paulo oftalmológico sempre cercou a sua vida. Se você abrir Atos capítulo 9, versículo de número 18, quando Paulo aparece no cenário cristão, se convertendo, acontece um fenômeno lá com ele, que é uma cura parcial desse problema oftalmológico. Olha o que diz Atos capítulo 9, versículo 18, diz assim: e logo lhe caíram o que, irmãos? Como que umas escamas dos olhos, e imediatamente recuperou as vistas, e levantou-se. Ele então foi batizado. Aí nós temos uma manifestação logo nos primórdios da vida de Paulo, que é essa oftalmia, que esse problema oftalmológico foi sim piorado pelas pancadas, pelo apedrejamento que ele sofreu na Galácia, mas isso ele já carregava com ele. E no dia que ele encontrou o Senhor, ele ficou cego, e depois que ele foi visitado pelo profeta de Deus, pelo enviado de Deus, escamas caíram imediatamente das suas vistas. Ele recuperou as suas vistas e ele levantou-se e ele foi batizado. Isso mostra que Paulo tinha um problema oftalmológico, Paulo tinha uma dificuldade na sua visão, Paulo não via com perfeição. Eu tive um pastor oftalmologista, e ele dizia que a visão perfeita é a chamada visão 20/20, e essa visão 20/20, ela só está em 1% da população mundial. Todos nós temos algum nível de dificuldade de visão, todos nós, mas Paulo tinha isso de forma aguçada. Isso tinha passado de Paulo na medida de só usar um óculos. Ele precisava de uma intervenção de Deus, ele precisava de uma ação de Deus, e Satanás se aproveitava dessa enfermidade. E todas as vezes que Paulo queria se arrogantear, todas as vezes que Paulo queria se empavonar por tudo que Deus estava lhe dando, Satanás recebia a ordem de dar ordem ao seu enviado, e esse enviado então inflamava os olhos de Paulo, fazia com que os olhos de Paulo desenvolvessem infecções
afecções, e ele então ficava cego. E como cego, Paulo era dependente. Como cego, Paulo era guiado. Como cego, Paulo era limitado. Como cego, Paulo não tinha autonomia. Como cego, Paulo não tinha as suas capacidades e faculdades preservadas. Aqui está uma forma de Deus humilhar a arrogância de Paulo. Aqui está uma forma de Deus humilhar todo tipo de arrogância, de prepotência de Paulo. Deus está usando uma enfermidade. Olha o que diz Romanos capítulo 16, versículo 22. Eu sei que essa igreja, eu fico sossegado em pregar aqui nesse ritmo para essa igreja, porque essa igreja é a igreja da palavra. Aqui eu estou falando aqui para os príncipes de Deus, que são homens da palavra, instruídos na palavra, amantes da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 16, versículo 22. Aí está escrito que Paulo tinha uma dificuldade de escrever as suas cartas, e por causa disso ele usava um amanuense, ele usava um escriba, ele usava um cronista, ele usava um escritor, e esse escritor de Paulo era Tércio, e de tempos em tempos Paulo usava esse escritor. Ora, se Paulo era extremamente letrado, se Paulo era um homem que tinha uma mente maior do que a sua própria caixa craniana, se Paulo era um homem extremamente capaz, por que é então que Paulo vai usar um amanuense? Por que é que ele vai fazer uso disso? Ele vai fazer uso porque provavelmente em algum momento as suas vistas estão inflamadas, em alguns momentos as suas vistas estão passando por aquela pressão, alguma dificuldade, e aí então ele vai dizer quem escreve os 16 capítulos da carta mais importante de Paulo. Deixa eu dizer uma coisa, as cartas no Novo Testamento, elas não estão organizadas por ordem cronológica, elas estão organizadas por ordem de importância. A carta mais importante de Paulo é aquela que abre a seção dos livros doutrinários da Bíblia. E qual é a carta que vem imediatamente após o livro de Atos? É a carta aos Romanos. Era uma carta que Paulo não podia cometer erro teológico, doutrinário, de acentuação, de palavras. Ele estava formando basicamente a teologia da igreja. E aí então ele vai pedir, na hora que ele se vê pressionado por uma obrigação muito séria de escrever a carta mais importante doutrinariamente falando, ele vai chamar um irmão da igreja, e o nome do irmão é Tércio, e ele vai dizer lá: eu, Tércio, que escrevi esta carta. E aí, como que essa carta foi escrita, irmãos? Porque Paulo ditou-a para mim, né? E eu também mando saudações a vocês. Paulo ditou essa carta, e Tércio teve que escrevê-la. Por que Paulo vai escrever com letras grandes? Por que os irmãos da Galácia vão querer dar olhos para Paulo? Por que é que Paulo vai dizer para Tércio: escreve por mim? Porque Paulo tinha uma oftalmia, um problema oftalmológico terrível. É muito interessante, irmãos, que o apóstolo São Paulo, em alguns momentos, ele vai estar bem, e ele vai poder escrever ele mesmo. 1 Coríntios, capítulo de número 16, lá no versículo 21, Paulo vai dizer: eu, Paulo, vos escrevi, eu mesmo vos escrevi esta saudação de próprio punho, né? Paulo vai dizer assim, ó, saudação da minha, o que, irmãos? Está escrito aí? Da minha própria mão, né? A mão de Paulo. Ele vai dizer: eu vos escrevi da minha própria mão. Quer dizer, quando Paulo está bem, Paulo escreve. Quando ele está bem, ele mesmo escreve. Mas só que ele tem muitos momentos em que Satanás se aproveita de uma debilidade física, Satanás se aproveita de uma fragilidade, de uma fraqueza, e Satanás então esbofeteia Paulo, trazendo para Paulo uma doença. Se os irmãos perguntarem para mim: pastor Henrique, de tudo que o senhor já leu sobre esse assunto, qual é o argumento ou qual é a resposta do Senhor para a pergunta: o que era o espinho na carne de Paulo? Eu digo para os irmãos que o argumento bíblico é: o espinho na carne de Paulo é um enviado de Satanás
que lhe esbofeteia. Agora, o que seria esse esbofeteamento? Esse esbofeteamento seria que Satanás, através desse espírito mau, cumprindo uma determinação de Deus para salvar Paulo e para preservar Paulo, Satanás então vai e faz com que aquele problema oftalmológico de Paulo inflame, infeccione, e aí Paulo vai buscar de Jesus a cura. E em 2 Coríntios 12 diz que Paulo, ele chega no seu limite e ele faz uma oração a Jesus. E a oração dele é essa: Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, arranca esse espinho da minha carne, expulsa esse demônio que me perturba, tira, Senhor, em nome de Jesus, tira essa doença de mim. E Paulo vai buscar isso por 3 vezes, mas aí a Bíblia fala que ele vai pedir por 3 vezes, e nas 3 vezes, a resposta que ele vai ter de Jesus é esta: a minha graça te basta. E ele vai buscar de novo a cura, ele vai buscar de novo a bênção, e a resposta de Jesus é essa: a minha graça te basta. E aí a 3ª vez ele vai buscar de novo, e o Senhor diz: não, a minha graça te basta, Paulo. E aí então ele parou, aleluias, ele parou de pedir ao Senhor por esta causa. O que é que esse enredo que eu apresentei para os irmãos nos ensina? Nos ensina, em primeiro lugar, que nós temos que saber lidar com os nãos de Deus. Tem hora que você pede para Deus que Ele te liberte de um enviado de Satanás, mas Deus não te liberta. Deus não permite que aquele enviado de Satanás seja repreendido, expulso, expelido, excomungado. Não! Tem hora que Satanás te perturba e você vai ter que lidar com aquela realidade. Nós precisamos saber lidar com os nãos de Deus. Nem tudo que apresentamos para Deus, Ele diz sim, Ele diz amém, Ele diz agora, Ele diz vai acontecer. Tem hora que a resposta de Deus é não. Tem hora que a resposta de Deus é: aguenta firme, suporta, passa pelo vale, passa pela prova, aguenta a provação, aleluia, aguenta o deserto, isso é bom para você. Eu estou trabalhando em você, eu estou preservando você, eu estou cuidando de você, porque essa situação tem feito você se humilhar na minha presença, essa situação tem arrancado de você imperfeições e impurezas. Então saiba lidar com os nãos de Deus na sua vida. Lamacandaramahai, Labacandaramachuramarai. Fala para o seu irmão: nem sempre, diga, nem sempre você vai receber um sim de Deus. Diga, mas até no seu não, Deus está nos salvando, Deus está te salvando. Até no seu não Ele está nos conservando, nos preservando, zelando por nós. Aleluia, Ele está expelindo males de nós, Ele está conservando-nos aos pés da cruz. Tem bênção que, se Deus nos der, nós vamos sair do evangelho e abandonar a igreja, mas Deus, na sua presciência, diz: não, eu prefiro que você tenha uma aparente, uma provisória, uma passageira, uma efêmera tristeza, para que você possa desfrutar da alegria eterna, gloriosa, aleluias, perene, da alegria por toda a eternidade. Aprendamos a lidar com os nãos de Deus. Você não está autorizado a blasfemar porque Deus te dá não. Você não está autorizado a murmurar porque Deus te diz não. Você não está autorizado a abandonar a igreja porque Deus te diz não. Você não está autorizado a rasgar a Bíblia porque Deus não te diz não. Porque nos nãos de Deus Ele também trabalha conosco, Ele também trabalha em nós, e Ele também forja o caráter de Cristo em nós. Aceitemos o não de Deus. Aleluia. Namakandaramahai, Urakandoremanarashuramahai. Tem hora que oramos e Deus nos cura rápido, mas tem hora que oramos e Deus não nos cura.
Tem hora que oramos e Deus abre as portas rápido, tem hora que oramos e Deus não abre as portas, e aí nós dizemos assim: eu vou abandonar Deus. Então significa dizer que o seu encontro com o Senhor nunca foi um encontro verdadeiro, porque quem se apaixonou por Jesus de verdade, quem foi alcançado pela palavra de verdade, quem foi penetrado pelo amor de Deus no seu coração e na sua mente de verdade, essa pessoa suporta os nãos de Deus. Aleluia. Você sabe que mesmo e apesar dos nãos, Deus está trabalhando em nós. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Fala para o seu irmão, diga para ele aí: acostume-se com os nãos de Deus. É para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. Aquela porta fechada, aquele emprego que não veio, aquela resposta que não chegou, é para o seu próprio bem. Se acostume com os nãos de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O diabo quer que você pense que porque as coisas não aconteceram na forma como você julgava que deveriam acontecer, o diabo quer que você pense que Deus não te ama, que Deus não está com você, que Deus não tem propósito na sua vida, projeto na sua vida. Coloca isso tudo por terra e torne-se um adulto maduro, emancipado, crescido, evoluído, progredido, aleluia, no reino de Deus, e diga para você mesmo: eu me acostumarei com os nãos de Deus, mas continuarei servindo ao Senhor com alegria e com entusiasmo na minha alma. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que temos que nos satisfazer com a suficiência da graça de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus diz para Paulo por 3 vezes: a minha graça te basta. A graça de Deus nos é suficiente. Aleluia. A graça de Deus preenche todas as lacunas. A graça de Deus nos completa em todas as nossas carências. A graça de Deus nos torna inteiros em todas as nossas falhas e faltas. A graça de Deus nos completa fisicamente. A graça de Deus age na nossa alma, tampando na nossa alma toda lacuna. A graça de Deus nos completa em nossa mente, em nosso espírito. A graça de Deus nos completa no aspecto econômico. A graça de Deus nos completa no aspecto do nosso alcance social. Aquilo que nos falta é preenchido pela graça de Deus, e há uma suficiência profunda e gloriosa na graça de Deus. Que sejamos como Jeremias: Senhor, o que é que eu tenho na terra? A minha porção na terra é o Senhor, e a minha porção na terra é o Senhor, porque se eu tenho a tua graça, eu tenho tudo o que eu preciso, pois há suficiência na sua graça. Fala para o seu irmão aí, em nome de Jesus: se satisfaça na graça. Diga para ele: se satisfaça, se plenifique, se locuplete na graça. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Um dia lá em Oxford estavam discutindo, e aí o C.S. Lewis passou na porta do auditório, e aí perguntaram lá, o Lewis perguntou para o guarda do auditório, disse assim: o que estão discutindo aí dentro? E aí o guarda disse assim: estão discutindo o que é que torna o evangelho diferente das demais religiões da terra. E aí o C.S. Lewis deu de ombro assim, saiu e falou: eu sei, é a suficiência da graça. Aqui a gente não recebe dinheiro, não recebe casa, não recebe carro. Aqui a gente não recebe nada, a gente recebe graça, e a graça vai nos completando. É graça sobre graça, é bondade sobre bondade, é misericórdia sobre misericórdia. Tudo é pela graça que estamos vivos,
é pela graça que respiramos e inspiramos, é pela graça que tivemos pão na nossa mesa hoje de manhã, almoço na nossa mesa, aleluias, café da tarde, é pela graça que nos vestimos, é pela graça que temos carro, é pela graça que vivemos, é pela graça que trabalhamos, é pela graça que pregamos, é pela graça que estamos aqui esta noite. Esse culto só faz sentido por causa da graça. Nós vamos embora, aleluia, para viver o segundo semestre desse ano de 2022 por causa da graça, a suficiência na graça de Deus sobre nós, a suficiência na graça de Deus. Quantos concordam? Levanta a mão, levanta a face, levanta a voz, aleluia, e se afole em você, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Você está de pé ainda pela graça, aleluias, aleluias e aleluias. A minha graça te basta. E a terceira e última lição que eu queria tirar aqui desse texto: se acostume com os nãos de Deus, se baste com a suficiência da graça de Deus. E a terceira e última lição que eu queria tirar e trazer aqui é que não duvide, Deus está trabalhando na sua vida e em seu favor. Mesmo que pareça que a doença esteja triunfando, é Deus que está trabalhando através dessa enfermidade. Mesmo que pareça que o diabo está triunfando, é Deus que está usando esse enviado de Satanás para guardar você e para cumprir propósitos extraordinários na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está se movendo. Deus está cuidando de você, servo de Deus. Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua casa. Aleluia. Pastor, se levantaram contra mim, fique em paz. É Deus trabalhando. Pastor, a porta se fechou, é Deus trabalhando. Pastor, tem um enviado de Satanás aqui me incomodando, é Deus trabalhando. Deus está trabalhando na igreja. Deus está usando todo tipo de forças e de poderes em favor da igreja, em favor dos seus servos, e Deus vai ter o nome dele louvado, engrandecido e celebrado na sua vida. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fala para o seu irmão aí, tem hora que dá a impressão que o diabo está levando vantagem. Fala para o seu irmão, mas isso nunca foi uma verdade. Nunca foi uma verdade. Deus sempre está por trás. Deus sempre está trabalhando. Aleluia, Ele está sempre operando, Ele está sempre se movendo. Um dia perguntaram para o Lewis assim: ô Lewis, se é assim, então por que Deus não entra logo? Aí ele disse: porque o autor só sobe no palco quando acaba o espetáculo. Quando acaba o espetáculo, o autor sobe no palco e diz assim: sabe lá, era eu trabalhando. Sabe aquela outra? Era eu trabalhando. Sabe aquela outra? Era eu trabalhando. Meu Deus, o autor vai subir no palco da sua vida. Quando ele tiver terminado, ele vai subir. Aleluia, para receber adoração, louvor e celebração. Aleluia, quantos tem glória para dar aqui? Quantos tem aleluias para dar? Quantos tem celebrações para dar? Aleluias, aleluias, aleluias. Saia daqui com essa mensagem para o seu coração: Deus está trabalhando na sua história, Deus está trabalhando na sua vida, e os propósitos dele vão se cumprir em você. Os propósitos e planos dele vão se cumprir em você. Contar uma historieta para vocês rapidinho. Eu era noivo da Mônica e estava louco para arrumar um emprego. E nós homens, né, gostamos muito de assumirmos a frente das coisas, né, sermos responsáveis e ao mesmo tempo recebermos os frutos que isso gera, como a admiração, o respeito, né, a honra, etc. E aí então, eu noivo dela e queria arrumar um emprego, eu ganhava R$180, olha só, né? E aí então precisava ganhar mais, numa luta tremenda. E de repente lá no trabalho em que eu trabalhava tinha uma moça que ela tinha uma birra comigo terrível. Era uma inimizade, um desafeto sem causa. E ela falava todo tipo de coisa, tal. E eu falava: eu nunca arrumei confusão com você. E ela tal. E ela tinha uma coisa que ela fazia, que era o seguinte: quando ela estava meio nervosa assim, ela saía para a rua, porque ela era secretária e eu era o chefe de produção.
E aí ela pegava o telefone e dava na minha mão. Aí eu tinha que fazer o meu serviço e o dela. E ela contava pro chefe, ó, ele não atendeu e tal, não sei o quê. Aí um dia eu tô lá, né, almoçando, ela chegou e colocou o telefone assim, na minha frente assim, falou, tô indo ali, atende aí. E aí eu peguei o telefone e falei, meu Deus, tem misericórdia, né? E ela levantou e saiu. Daqui a pouco tô lá almoçando, toco o telefone. Era uma psicóloga do Rio Grande do Norte. Eu estava aqui em São Paulo, trabalhando na Barra Funda, morava aqui em Carapicuíba. E aí então, essa psicóloga do Rio Grande do Norte me liga dizendo assim, olha, eu fui contratada por uma fábrica que faz os mesmos produtos que vocês fazem aí, produtos alimentícios, fazem os mesmos produtos e tem as mesmas máquinas que vocês têm aí. E eu estou ligando aí para você me dizer, né, se vocês não teriam aí um ex-gerente ou um coordenador de produção que gostaria de trabalhar para nós lá no Rio Grande do Norte. Você não tem o telefone de ninguém não? Eu falei, eu tenho. Ela falou, qual o telefone? Eu falei, o meu mesmo. Eu mesmo estou falando de mim mesmo, apresentando a mim mesmo aí, representando a mim mesmo. Aí ela disse, então tá bom, tal dia você tem que estar lá na estação do metrô Belenzinho para uma reunião. Fui fazer a reunião lá, tinha várias pessoas, mas a porta que Deus abre para você, é para você e acabou. Não interessa se você tem preparo ou não. Eles estavam buscando um engenheiro de alimentos. Eu nem era engenheiro de alimentos, mas eu sabia fazer as coisas. Eu tinha aprendido com meu pai, trabalhava nessa fábrica há 5 anos, operava as máquinas lá. E aí então ela chegou assim lá e disse assim, outro dia ela me ligou, a psicóloga me ligou e disse assim, olha, pede a conta na empresa, sai de lá amanhã, fica tranquilo que o que eles ficarem devendo para você lá, nós vamos cobrir para você, e você vai ganhar 10 vezes mais esse salário. Além disso, vai ganhar carro da empresa, telefone da empresa, apartamento da empresa e viagem pela empresa. Eu, nossa, fiquei rico, que maravilha! Fala para o seu irmão assim, diga para ele assim, mesmo os inimigos, diga, mesmo os inimigos, os desafetos sem causa, diga, os desafetos sem causa, estão trabalhando para propósitos de Deus na sua vida. Estão trabalhando para propósitos de Deus na sua vida. Levante a sua mão, por gentileza. Há o poder de Deus sobre nós aqui esta noite. Urabacandaramahai, aleluias, aleluias, aleluias. Bacandaramahai. Se os irmãos de José não tivessem colocado ele naquela cisterna e vendido para os midianitas, ele nunca seria o governador do Egito. É quando as portas estão fechadas e quando os algozes se levantam contra nós, que Deus se levanta e diz, eu vou usar essa situação, eu vou mover as coisas, e lá na frente eu vou me apresentar e dizer, fui eu que estava por trás dessa doença, eu que estava por trás dessa porta fechada, eu que estava por trás desse não, fui eu estou no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida, servo de Deus. Levanta essa cabeça, anime esse coração, homem de Deus, valente de Deus, levanta essa cabeça, aleluia, e saiba que as coisas ruins também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As portas fechadas também estão no controle do seu Deus. Ele está trabalhando em todas as coisas e Ele vai cumprir propósitos extraordinários em sua vida.